Olá, amigos do programa Luiz Ribeiro. Vamos aos principais destaques do programa aqui na tela da internet. Rocinha é o nosso foco porque PMs da UPP da Rocinha retiraram o corpo do local e levaram o corpo para um hospital. Não pode mexer no corpo. A dúvida, eles alegaram, não sabíamos se estava morto ou se estava vivo. Ora, minha gente, vamos pensar aqui na seguinte situação. Primeiro, não é o primeiro caso de alterar o local do crime, que isso vai impactar na hora da perícia. Mas vamos pensar aqui. Os policiais das UPPs, eles são jovens, treinados não para o enfrentamento com tiro de fuzil, e sim para a relação com as pessoas. Eventualmente tem uma escaramuça, tem uma troca de tiros, mas tem que ter um oficial que vai dizer, baseado nos códigos, se pode mexer ou se não pode mexer. O policial não pode ficar ligando para saber o que a gente faz. Será que a gente leva ou não leva? Não pode acontecer isso. Então vamos aguardar a apuração. Já houve um comprometimento porque tirou o corpo do local, mas vamos aguardar a apuração, porque é uma denúncia também de um certo ar de deboche em relação àquela morte. Aguardar isso tudo para avançar na seguinte questão. O oficial tem que saber exatamente se aquele corpo pode ser ou não retirado, porque senão fica sempre um debate em torno da atividade principal da UPP, que é o policiamento de proximidade, ao lado do cidadão. Vamos aguardar a investigação. Outro tema importante aqui que eu queria tratar com vocês é o câncer. Ora, minha gente, o câncer, quem está com essa doença está numa situação desconfortável. Ela pode ser terminal, pode levar a pessoa à morte se não for identificado. Portanto, essa doença tem que ter prioridade, porque se a pessoa morrer, o que sobra? Absolutamente nada. Nesse sentido, a senadora Ana Amélia comenta que para esse nível de tratamento deve-se ter a seguinte visão: prioridade máxima. Vamos acompanhar. No dia 22 de maio, foi completado 1 ano da entrada em vigor da Lei dos 60 dias. A lei que determina o SUS iniciar o tratamento até 60 dias do paciente que for diagnosticado com câncer. Porque a demora no tratamento dessa doença, que é muito grave, pode significar o óbito, a morte do paciente. Nós nos reunimos com o Ministério Público Federal, nos reunimos com os médicos, com o próprio Ministério da Saúde, na área que trata dessa questão, com a FEMAMA, com a OncoGuia, para avaliar se está de fato implementado. Porque tem que olhar cada estado. Tem estado com 65% da lei funcionando, outro com 55%, tem que acompanhar para chegar a 80%, 90% e até 100%, que seria o ideal, é evidente. Porque, repito na minha introdução, se não tiver prioridade para o câncer, vai ter prioridade para o quê? E outra coisa, agora que o Estado está dizendo que não pode fumar aqui, não pode fumar acolá, que o câncer tem prioridade, acordou o Estado brasileiro? Vamos levantar. Outro tema importante é Bolsa Família. Bolsa Família, o senador Cristóvão Buarque foi à tribuna para fazer uma defesa do Bolsa Família como política de Estado e não de governo. Vamos entender a fala do senador. Coloca no ar. A Bolsa Família é um projeto que tem que continuar enquanto uma família nesse país precisar. Por isso até deve ser lei e não simplesmente como programa de governo. Por isso deve ser uma coisa de Estado e não uma coisa de governo. É isso, eu estou com o senador, é de Estado. Minha gente, nós sempre teremos, em qualquer sociedade, pessoas vulneráveis. Em alguns países mais, como é o caso do Brasil, outros menos. Os vulneráveis devem ser protegidos. Eu não quero falar aqui em Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo, porque o nome pouco importa. Com uma renda básica. Isso deveria todo cidadão receber isso, que seria a divisão das riquezas. Há um estudo nesse sentido. Mas, inicialmente, o Estado brasileiro, nisso eu concordo com o senador Cristóvão Buarque, não é uma política de governo, é o Estado brasileiro deve
manter uma renda básica para os vulneráveis, e não são poucos os vulneráveis, são pessoas doentes, idosas, pessoas que não contribuíram para o INSS, pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho e estão com dificuldades, inclusive, de entrar no mercado de trabalho. Tudo isso um país sério deve se preocupar. Tira do governo. Aí fica essa história, mas se o partido tal sair do poder, vai terminar isso, vai terminar aquilo. Não, é o Estado que deve assumir isso. Botar os economistas para pensar nisso aí e distribuir riqueza, porque tem muita riqueza a ser distribuída nesse Brasil. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra Inhaúma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito fluido. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui.